Eu nunca vou esquecer. Um pastor no Caribe, minha esposa e eu fomos pregar lá, ele tem uma grande igreja lá. E estávamos na sala de estar dele uma noite e ele disse para mim e para minha esposa, ele contou que quando tinha 8 anos caiu numa vala numa construção, no Caribe. Ele estava lá indo para a igreja toda semana. E a vala estava cheia de água porque estava na época da chuva, ele se afogou e morreu. Ouçam, por 45 minutos. Ele disse, John e Lisa, deixei meu corpo como o meu pé deixa um sapato, com todos os sentidos intactos. Ele disse, eu me lembro que quando eu deixei meu corpo, eu comecei a ir para baixo muito rápido e tudo ficava muito escuro. Ele disse, as trevas eram tão espessas. Ele disse que se eu fizesse assim eu não via minha mão, a escuridão era tão espessa que parecia que eu vestia ela. E ele disse, quanto mais eu caía, ele disse, pior o medo ficava, e naquele momento eu percebi que não havia nada pior do que aquele medo que eu sentia. Ele disse, mas ficou pior, a cada movimento para baixo, ficava pior e pior. Ele disse, não temos medo para descrever aquele tipo de medo. Ele disse, não há um tipo de medo. E ele disse, eu ficava gritando, porque eu estou indo por esse caminho, eu vou para a igreja. Ele disse, eu sabia exatamente aonde estava indo. 8 anos de idade, ok? E ele disse, então, eu ouvi os gritos. Ele disse, sabe, existem gritos e existem outros tipos de gritos que fazem seu sangue gelar. Foi esse o tipo que eu ouvi, cheio de terror. Ele disse, John e Lisa, ele disse, então eu vi as luzes das chamas. Ele disse, eu cheguei à entrada desse lugar e eu sabia que se eu entrasse nesse lugar eu nunca mais sairia dali. Ele disse, um ser, ele disse, um tipo de ser pegou no meu ombro, eu não pude olhar porque eu estava com medo, e começou a me puxar para trás. E ele disse, de repente uma voz falou e abalou tudo, e disse, deixa ele ir. E o ser disse, não, ele é meu. E a voz disse, deixa ele ir, ele é meu. E ele disse, aquela coisa, aquele ser me deixou ir, e eu comecei a subir. E ele disse, quando eu subi, eu estava fora do meu corpo, vendo os paramédicos trabalharem no meu coração, na minha respiração, meus pulmões, e o meu pai ali do meu lado orando, e eis as palavras que meu pai dizia, Deus, meu pai, se você me trouxer meu filho de volta, porque papai era crente, Deus, meu pai, se você trouxer meu filho de volta, eu vou te dar ele para sempre. E agora aquele jovem é um pastor, e ele já é pastor há anos no Caribe. Agora, eu falei com outra mulher que esteve no inferno, ouçam. O Senhor deixou que ela visse o inferno numa visão. Ela disse para mim, ela disse, John, ela disse, aquele lugar é indescritível. Não temos nenhum tipo de tormento ou horror para descrever esse lugar na terra. Ela disse, eu tive que dormir com as luzes da minha casa acesa por 2 meses e meio depois disso. Agora, isso é o que merecíamos.